Oi, pessoas! Estamos de volta. Vamos falar dos tipos de entrevistas, porque você precisa saber o que te espera quando você é convidado para fazer uma entrevista numa empresa. Na verdade, a gente vai dividir esse vídeo em dois. Esse aqui, a gente vai falar dos tipos de entrevistas para que você saiba o que te espera quando você for chamado para uma entrevista. E no segundo vídeo, nós vamos falar sobre a preparação para essa entrevista. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, curte, compartilha. Tem que clicar no sininho para ser ativadas as notificações e na mãozinha para curtir, senão o YouTube não me enxerga. Precisamos de vocês. Vamos lá? Antes da gente falar em entrevista, a gente precisa que vocês gravem uma coisa na cabecinha de vocês. É uma palavrinha que vai fazer toda a diferença na entrevista. Consistência. É essa palavra, é isso que a gente busca numa entrevista, que o candidato seja consistente. Então, que ele consiga contar a história com começo, meio e fim, e aí a gente consegue enxergá-lo como um todo. Então, guardem essa palavrinha para os dois vídeos, consistência. Ela é rapidinha, ela dura no máximo 20 minutos, é um primeiro contato para entender como é que você funciona, saber um pouco da tua história e, na verdade, é para te conhecer. É feita pelo RH da empresa, por uma consultoria ou até mesmo pelo dono da vaga que já quer conhecer você, mas é uma entrevista preliminar mesmo. Essa entrevista, ela busca identificar no seu perfil as competências que você possui. E competência, gente, tem um conceito básico de competência, que é conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente aprende estudando, né? Que a gente aprende lendo, olhando, observando. A habilidade nada mais é do que prática. Quanto mais eu pratico, mais hábil eu me torno naquilo. E a atitude é como é que eu uso essa competência, como é que eu uso esse conhecimento e essa habilidade e o que é que eu faço com isso. Para você se sair bem na entrevista por competência, você precisa contar uma história. Em geral, as competências são vistas por algum case que você já viveu. No segundo vídeo, a gente vai dar uma dica preciosa sobre como você se prepara para essa entrevista. Na verdade, como se prepara para todas, mas para a entrevista por competências principalmente. Essa entrevista, ou muito conhecida também como entrevista com o gestor, em geral é sim a entrevista em que vão ser avaliados os teus skills técnicos, o que você sabe fazer, o que você conhece daquela determinada atividade, como é que foi a tua carreira naquela área, o que você construiu e o que você pode entregar para a empresa. Olha que interessante. Em geral, é uma entrevista em que você já passou da primeira etapa. Hoje é muito comum a gente usar as ferramentas da tecnologia para fazer as entrevistas. Então temos também a entrevista por e-mail ou telefone, onde a gente liga e faz algumas checagens de informações. A dica aqui é cuidado como você atende o telefone. Quem está do outro lado percebe se você estava dormindo. Quem está do outro lado percebe se você anotou as informações. E você diz, sei. Não mostra interesse. Isso não é uma boa receptividade. Alguém que atende o telefone grita pelo teu nome. Quem está do outro lado está ouvindo. Então a entrevista começa na ligação. Às vezes nós ligamos, a pessoa está num lugar muito barulhento, cachorro latindo, criança correndo, falando, e a pessoa continua falando com a gente nesse ambiente. Então você precisa se tocar, às vezes até pedir para a pessoa, me dá 5 minutos que eu vou para um lugar mais calmo. Eu posso pedir para ligar depois, não vai pegar mal. Se for honesto, se a pessoa realmente vê que você está num local barulhento, que você não pode atender agora, não tem nada demais você dizer para a pessoa. É importante que você seja claro e peça alguns minutos. Inclusive, isso ajuda você a respirar, se preparar e estar mais disponível para a própria entrevista do que estragar o contato porque você não teve coragem de dizer que você não está disponível naquele momento. Uma outra coisa que a gente faz muito é mandar um questionário para a pessoa por e-mail. É também uma forma de entrevista, porque ali você acrescenta algumas informações. Uma coisa que eu presto muita atenção, a gente manda o questionário e a pessoa responde de qualquer jeito, com erros de português, sem formatação, sem cuidado. Isso já depõe contra você. Ao contrário daqueles que fazem tudo formatadinho, salvam bonitinho, escrevem, destacam alguma informação, respondem todas as questões. Existem candidatos que nem respondem todas as questões, a gente tem que mandar de novo o questionário. Então, todo cuidado.
Hoje a gente faz muita entrevista com plataformas de comunicação, Skype ou Hangout, essas plataformas que a gente pode falar com você e enxergá-lo ao mesmo tempo. É importante que você marque um horário tranquilo, que você fique num local reservado. Tenha cuidado com o fundo da sua entrevista, porque eu já fiz entrevista com uma pessoa que tinha uma peça íntima pendurada atrás dela e eu só prestei atenção nisso. Onde a empresa apresenta para você um caso, que às vezes é real, inclusive, é uma coisa que realmente já aconteceu na empresa, e pede para você analisar e dar a solução. Vai avaliar teus conhecimentos, vai avaliar a tua capacidade de tomar decisão, de se posicionar. Vários candidatos e um entrevistador ou mais entrevistadores. E aí você tem um tempo muito pequeno para aproveitar. E o que é complicado nessa entrevista para o candidato é que ele vai ser comparado com os outros em tempo real. Então, se você não aproveitar essa oportunidade para ser claro, para falar bem, para ser objetivo, talvez você não tenha outra oportunidade. E o outro colega que está do teu lado, que ficou por último, se preparou melhor, esperou todo mundo falar e vai falar. Então tem que ter muito cuidado na entrevista coletiva. Outra coisa que é um risco da entrevista coletiva é que você pode encontrar alguém que te conheça, alguém que trabalha com você. Se for o caso, pergunte quando a pessoa ligar marcando se é uma entrevista coletiva, se vai ter mais gente, porque é uma segurança para você. Às vezes o entrevistador começa falando com você em português e depois, no meio da entrevista, ele muda o idioma e você tem que estar pronto para essa mudança de mindset e imediatamente começar a responder em inglês. Então, de novo, é aquele cuidado que eu já falei no vídeo sobre currículo, sobre não minta sobre o seu nível de domínio do idioma, porque numa hora dessas, às vezes a pessoa não avisa que vai fazer a entrevista em inglês e começa a entrevista em inglês. E aí, você faz o quê? A gente manda um e-mail para você com algumas questões e pede para você responder num vídeo gravado. Pessoas que têm dificuldade para falar em público, pessoas que são mais tímidas, vão precisar começar a superar essas limitações, porque cada vez mais a gente vai pedir para você se expor na frente da câmera ou na frente de outras pessoas. E é isso, né? Processo seletivo é exposição, não tem jeito. Esse é o 10º tipo de entrevista, é uma entrevista que as pessoas têm muito medo, porque é uma entrevista em que você vai sozinho e tem um paredão para te entrevistar. Tem vários entrevistadores e aí, se você assiste muito filme, você já viu aquele policial bonzinho, policial malzinho. Às vezes, nesse tipo de entrevista, tem as pessoas que são mais críticas, que são mais impositivas, que questionam mais. Tem as pessoas que são mais maleáveis, que te ouvem melhor, conseguem deixar você falar, te deixam mais à vontade. Então, é uma entrevista muito assustadora, mas é uma entrevista extremamente gratificante, porque você se enxerga ao mesmo tempo em várias situações. E isso coloca realmente você em xeque. Então, esses, gente, são os tipos de entrevistas. Você precisa estar pronto para qualquer um deles. Eu vou precisar gravar um vídeo, então se eu estou procurando emprego, ou se eu estou trabalhando, e mesmo assim eu quero me preparar para uma possível entrevista, ou eu estou procurando um emprego no mercado, eu vou começar a me testar, vou começar a gravar alguns vídeos com a minha história, vou começar a treinar entrevistas na frente do espelho. Isso é preparação, que é o tema do próximo vídeo, que a gente vai trazer a preparação para a entrevista e uma dica preciosa sobre como você elabora o roteiro para contar as suas histórias numa entrevista. A gente se vê no próximo vídeo, mas antes, curta, compartilhe, se inscreva e me siga nas redes sociais, lá no Instagram, fale comigo, adoro conversar, já viu isso, né? Então, por favor, conversem comigo, eu preciso de companhia, gente. Beijo!